Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Para você que ainda não nos conhece, o Instituto Tzadik é uma organização, um instituto missionário dedicado aí, comprometido em fazer o nome de Jesus conhecido, tanto a judeus como também a gentios. E você pode acompanhar nossas redes sociais, os conteúdos que nós produzimos e também cursos que nós oferecemos para a edificação da igreja, para cumprir esta tarefa tão sublime e especial da evangelização, né, de sermos testemunhas do Senhor Jesus. E o tema da nossa live hoje é: vale a pena confiar em Deus? E para nós falarmos a respeito deste assunto, nós temos aqui, né, uma participação para lá de especial, nosso irmão Eguinaldo Hélio. O Eguinaldo, ele é pastor do Centro Evangelístico do Vale da Bênção, também coordenador, um dos coordenadores. Depois o pastor Eguinaldo pode até corrigir se eu não for fiel aqui à sua apresentação, né? Mas coordenador do Sim Israel, conferencista, escritor, também é jornalista, professor nas áreas de teologia, história da igreja, escatologia, missões, e também a respeito, né, do assuntos referentes a Israel, e é apresentador também do programa Vida, né, da Rádio Vida, a FM 97, um programa teológico que você pode acompanhar todas as terças-feiras. Seja bem-vindo, pastor Eguinaldo. Fique à vontade para trazer mais informações a respeito dos seus trabalhos e também da sua vida. E eu já quero fazer uma colocação aqui. 24 horas é pouco para administrar tantos compromissos e responsabilidades, né, pastor? Obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Eu quero agradecer muito, assim, para mim é um privilégio. Caminhando há um tempo e hoje estar aqui participando desse momento com vocês é, assim, muito, muito especial. Eu acho que aquilo também que nos une muito é esse amor por Israel, essa visão do que Deus tem feito na história, do cumprimento dos propósitos de Deus. Então eu estou, assim, muito, muito feliz e realizado de estar aqui com vocês. E falando, né, o Vale da Bênção é muito, assim, interessante porque ele tem esse ministério, Sim Israel. Hoje eu busco ficar mais na área de palestras, né, de cursos, do que é possível. Mas eu falo assim que é uma coisa muito boa porque o Vale, antes de nascer o Vale da Bênção, a própria Missão Antioquia já tinha, né, o Sim Israel, que era um simpósio de intercessão por Israel, há um tempo que ninguém falava muito nisso. E depois descobri vocês que ainda antes do Vale já tinha esse coração voltado para o povo judeu, né, povo de Israel. Vamos dar seguimento aqui a nossa, adentrando então ao nosso tema, a nossa live de hoje, né? Vale a pena confiar em Deus? Pastor Eguinaldo, todo tempo é tempo de confiarmos no Senhor, em confiarmos em Deus. É interessante, a Bíblia o tempo todo encoraja, né? A gente vê Gênesis, Apocalipse, essa confiança no Senhor, né? E pastor, como que a gente pode entender, né? Porque muitas vezes a gente quer, conscientemente ou inconscientemente, tomar o domínio, as rédeas da vida. Como que a gente trabalha essa questão da confiança no Senhor versus a autoconfiança, né? Salmo 20, verso 7, né? Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós nos gloriaremos no Senhor, né? Então, há essa diferença aí também. O próprio Davi, quando foi lutar com Golias, né? Você vem contra mim com espadas e lanças, né? Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Como é que a gente pode entender essa confiança no Senhor versus essa autoconfiança, ou combatermos esta autoconfiança que muitas vezes a gente insiste em ter? Eu até penso assim, né? Falar assim, particularmente, acho que nos últimos anos, essa questão da confiança no Senhor, ela foi ficando muito forte na minha vida, né? Como se eu estivesse falando chamado, você precisa confiar mais em mim. Porque nós somos crentes, né? Pensando, a gente já confia em Deus. Mas se nós formos olhar para o nosso coração, nós vamos ver que nossa confiança muitas vezes está em nós mesmos, está em outras coisas do que no Senhor. Essas experiências, às vezes, eu tive Covid logo no comecinho, né?
perdi 10 quilos, já recuperei a maioria, né? Mas eu acho que isso traz para nós essa realidade. Não vou falar, é uma realidade. Nós não bastamos a nós mesmos. Né? Sim. Eu preciso de algo mais. Eu gosto muito de Provérbios 3, como ele diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O estribo ali é aquele lugar onde vai montar no cavalo, você apoia o seu pé ali, né? Então, hoje acho que os carros não tem hoje, mas os Fusca tinham o que chama de estribo ali, né? Você ia subir, põe o pé ali. E a ordem bíblica é essa mesmo, não confia no seu próprio entendimento, não confia na sua própria força. Não é que você, às vezes as pessoas confundem, elas acham, não, você tem que ter uma visão errada de você mesmo. Não é isso. O que a Bíblia diz é, tudo que você tiver de bom, de maravilhoso e abençoado, não é suficiente. Você precisa de Deus. Aí vem no meu coração também, né? O cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então a gente tem uma noção cada vez maior de que toda a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, todas as nossas habilidades, todas as ferramentas que a gente adquire para realizar a vontade do Senhor, elas são insuficientes. Elas são insuficientes. Elas não bastam. Elas não bastam. Por melhores que elas sejam. Eu devo buscá-las, né? Eu devo me aperfeiçoar em tudo que eu for fazer, mas isso tudo vai ser sempre insuficiente. O universo, o mundo, as circunstâncias são muito maiores do que eu, mas não são maiores do que o Deus que criou todas as coisas. Então a minha vida, ela vai estar sempre na plena dependência de Deus. E eu até diria assim, pastor, que eu acho que primeiro a gente tem que pensar que confiança está ligado a relacionamento. Né? Então, o que é crer em Deus? O que é estar com Deus? É nos relacionarmos com Ele. E todo relacionamento, seja marido e mulher, pai e filhos, amigos, né? Compromissos ministeriais, ele progride na medida de dar confiança no outro. Né? Você precisa confiar, senão você não faz nada junto com ninguém. Então, com Deus é a mesma coisa. Para eu me relacionar com Deus, eu preciso dessa confiança nele. Eu preciso cada vez mais entender quem é Deus e o que ele representa para a minha vida. Porque senão também a gente cai numa ideia assim de que Deus é um complemento meu, né? É um complemento meu. Aquilo que eu não posso, então eu vou falar com Deus. Eu acho que isso fica muito claro na nossa vida de oração. Porque às vezes como é que é a nossa caminhada? A nossa caminhada é assim, primeiro eu tento, aí eu não consegui, né? Bom, nada deu, parece que é mais ou menos assim, se nada der certo, clame ao Senhor, né? É mais ou menos assim. E isso às vezes já reflete uma autoconfiança que nós temos. Então assim, eu vou tentar eu mesmo com tudo, e aí se não der certo eu falo com Deus. Enquanto que ele deveria ser assim, tudo que eu for fazer, eu vou conquistar na força do Senhor. Tudo que eu conseguir, aonde eu conseguir chegar, vou chegar por causa da força do Senhor, da capacidade que o Senhor vai trazer sobre minha vida. Então isso é uma dependência. Alguém já disse assim que aquela é muito assim interessante, que Jesus, a parábola de Jesus ali da videira verdadeira, né? De João 15, ele fala assim, o que nós precisamos fazer? Apenas ser galhos, ser ramos, está na videira. O resto é consequência. Então a gente tenta produzir frutos por nós mesmos, nós tentamos vencer as barreiras por nós mesmos, nós tentamos ser melhores por nós mesmos, nós tentamos tudo por nós mesmos, é a nossa maneira de ser. E aí é onde eu digo assim, essa perda da autoconfiança, e eu acho que talvez a gente não goste disso, né? Mas ela está ligada às vezes aos nossos fracassos, né? Porque os nossos fracassos, eles vão mostrar quem nós somos, eles vão revelar quem nós somos. Acho que a melhor exemplo que nós temos é o Pedro. O Pedro, quando Jesus fala que ele vai negá-lo, o que Pedro diz? Pedro diz, Senhor, jamais eu te negarei. Ainda que todo mundo te negue, eu jamais te negarei. E ele fala assim, ser preso, estou disposto a morrer pelo nome do Senhor se for preciso. Então você veja o que é isso aqui. Isso aqui é uma autoconfiança enorme que ele tinha. E até, digamos assim, e até era verdade. A gente pensar,
Pedro, era verdade aquilo, o coração dele, a mente dele era essa: eu jamais vou negar o Senhor, se todo mundo negar eu vou permanecer fiel, não vou me deixar levar pelos demais. Mas a hora que a coisa acontece, é revelado o quanto que aquilo não era real, né? Não era real. Ele não tinha essa decisão toda, né? Essa determinação toda de seguir ao Senhor e de perder a vida por causa do Senhor, e a confiança dele não era maior do que os demais que fugiram. E aquela hora aquilo vai ficar muito patente. Eu digo assim, quando as cenas da Bíblia que eu gosto é esse momento assim que Jesus passa, olha para Pedro, e a Bíblia diz que Pedro sai dali e ele chora amargamente, né? Eu acho que aquele é um momento assim que ele sente o peso do fracasso, né? O peso do fracasso. Mas é esse peso do fracasso que dá a abertura para nós dizermos: Senhor, sozinho eu não consigo. É o Senhor quem vai me guiar, é o Senhor que vai me levar para onde eu tenho que chegar, sozinho eu não consigo. Então eu penso que esses fracassos, longe de serem derrotas definitivas, eles são às vezes o caminho para nós nos abrirmos para a força do Senhor, para a graça do Senhor, para confiar no Senhor, para nos apoiar nele. Talvez como fosse assim, tem um caminho longo para ser percorrido, eu quero ir a pé, mas depois chega no meio do caminho, eu falo, a pé eu vou pegar um carro aqui. E aí você então pega a primeira carona que aparece e se deixa levar. Então é mais ou menos isso, né? A gente quer ir, mas no meio do caminho a gente sente, não, é muito para mim. Se eu continuar aqui, eu vou parar no meio do caminho, eu vou cair no meio do caminho, vou morrer no meio do caminho. Eu preciso que alguém me leve. E aí você, então, entra no carro e o carro te leva. Você diz, Senhor, me leva. Então você começa a ser levado para o Senhor. Isso, pastor, é algo muito íntimo, é a experiência de cada um, é a vida de cada um, são as particularidades de cada um, mas que no geral, eu diria assim, eu até diria assim, se a gente pegar a Bíblia, é um chamado de Deus para nós confiarmos nele, cada vez mais, né? Esse é o chamado de Deus para confiarmos nele. E a história de homens aprendendo a não confiar em si mesmo e a confiar no Senhor. A salvação, quando começa a salvação, pastor? Começa a hora que a pessoa, ela diz, eu sou um pecador e eu não consigo me salvar, eu não consigo fazer nada que seja solidamente bom, né? Concretamente bom, para me salvar. Eu preciso que eu tenha a salvação também. A gente tem um exemplo corriqueiro que a gente fala, a gente ouve, né, dessa autoconfiança. Muitas vezes, diante de um problema, de uma situação adversa, a gente fala, ó, já fizemos de tudo, só nos resta orar. Como se orar ou buscar o Senhor fosse o último recurso, quando na verdade devia ser o primeiro. O primeiro, né? Para tudo, colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, né? E o pastor falou também um termo bem interessante, né? Esse exercício de deixar de ser autoconfiante, né? Isso envolve então uma confiança plena do Senhor. Essa confiança plena é uma confiança sem reservas, né? É entregar mesmo a vida nas mãos do Senhor. Eu acho que é algo que a gente tem que ter consciência. Todos nós que estamos, né, ali caminhando, né, caminhando com o Senhor, todos nós confiamos nele. Se a gente não confiasse, nós não estaríamos aqui. Se essas pessoas não estivessem nos ouvindo, se elas não confiassem no Senhor, não estaria aqui ouvindo. Mas acho que a consciência que nós temos que ter, e aí também é onde começa um processo de Deus, nós temos a consciência de que nós ainda não confiamos como deveríamos confiar, né? E por mais que a gente avance, lá na frente, Deus vai trabalhar em nós, nossa fé nele vai crescer, nossa confiança nele vai crescer, mas nós continuarmos tendo essa percepção de como é nosso coração, que nem sempre ainda confia plenamente como deveria. Então será um alvo, eu diria que essa confiança no Senhor é um alvo que nós vamos perseguir por toda a nossa vida, por toda a nossa vida. A gente tem esse pensamento, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu até diria que a oração, e aí a gente pensa assim, a oração ela é a grande expressão da confiança em Deus. Porque quem ora, primeiro, ele ora porque ele sabe que sozinho ele não consegue. Quem ora
ele ora porque ele sabe que tem um Deus que pode todas as coisas e que vale a pena confiar nele. Eu coloco as coisas na mão dele, ele realmente age. E eu diria assim que essa é a nossa experiência. Eu me converti com 15 anos de idade. Vou falar, estou com 51, estou com 16 anos caminhando com o Senhor. E um dia veio um aluno meu, a gente ficou muito amigo, e ele vinha em casa para orar, né? E ele falava assim para mim, como é que você consegue assim confiar no Senhor, depositar seu coração assim no Senhor? E eu falei assim, eu estou aprendendo agora isso. Porque chega uma hora que a gente precisa ver a nossa falta de confiança para a gente ir em busca de mais confiança, né? E a gente aprender a dizer, Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Então, uma caminhada que não vai terminar nunca, a não ser aqui na terra, a não ser quando a gente chega naquele dia e a gente vê o Senhor em toda a sua plenitude, e lá a gente vai dizer assim, valeu a pena ter confiado no Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter esse clamor do nosso coração, Senhor, eu quero confiar mais em Ti, eu ainda não confio como deveria, né? Então nós podemos ter graus diferentes de confiança no Senhor nessa nossa caminhada, mas essa plenitude de confiança é algo que nós não chegamos ainda e que temos que perseguir por toda a nossa vida. Quando a gente lê a palavra, eu tenho uma palavra que tem me tocado muito, né, nos últimos tempos, é quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús e ele fala assim para ele, como vocês demoram para entender e vocês custam para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Eu acho que ele tem que falar isso para nós, né? Está lá escrito, eu já não falei, né? Mas aí a gente fica na teimosia ali, né? Na teimosia, na resistência. Na resistência. Sobre essa entrega ao Senhor, né? essa confiança plena, nós temos um dos nossos professores aqui da Academia Tzadik, ele traz um exemplo de vida bem interessante, né? O filho dele, ele queria ser piloto de avião. E aí ele pagou o curso, né? A habilitação, acho que é brevet, né, que chama, brevet, né? Ele pagou o curso, fez todas o teórico, prático, as horas de voo, tudo certo. E, obviamente, eles têm toda uma cerimônia de batismo com óleo diesel lá, né? Depois que é formado, né? E falou assim, ele sabia, meu filho, ele sabe tirar um avião do chão, voar e aterrissar novamente. Afinal de contas, ninguém pode-se ter habilitação de carro sem saber dirigir, mas de avião eu acho que é mais difícil, né? Mas, até o dia em que o filho dele falou, pai, vamos até o aeroporto e vamos pagar uma hora de voo, o senhor vai voar comigo. Aí nessa hora ele disse que ele ficou meio assustado, né? Falei, puxa, e aí o que ele fez? Ele foi, né? Entrou o filho, entrou ele, e naquele momento então, ele deixou de simplesmente acreditar de que o filho sabia pilotar um avião, afinal de contas ele tinha a habilitação, mas passou a confiar plenamente, porque a vida dele estava nas mãos do filho. Poxa, meu filho, que se falhar, até ontem estava chupando chupeta, né? E hoje minha vida está nas mãos dele, humanamente falando, né? Porque está lá controlando o avião. Um exemplo de entregar a vida mesmo, essa confiança plena, né? De que o Senhor... De que o Senhor está lá. E é impossível você ter um relacionamento nessa circunstância, ilustra bem, sem confiar, né? Se não confiar no piloto, eu posso falar assim, quem dirige é minha esposa, né? Eu dirijo muito pouco, eu não gosto, mas ela que dirige para cá e para lá. E assim, assim, eu confio nela completamente no volante. Esses dias, inclusive, ela tinha tomado um remédio e depois fui descobrir que o remédio dava sono, né? E aí na estrada deu uma rateada assim, que eu nunca vi ela dar e ter aquele susto assim. Quando ela deu a rateada ali, eu estava mexendo no celular, falei, o que aconteceu? Porque eu estou tão tranquilo, né, com ela dirigindo e eu sei que ela vai cuidar de mim. Então eu acho que essa confiança no Senhor, eu só vou estar no barco com Ele se eu confiar nele. Confiar nele. Eu até digo assim que em alguns momentos da minha vida, até assim, por questões financeiras, algumas questões financeiras aconteceram, sabe que aquilo te abala, né? E eu percebi que eu estava muito abalado com aquilo, né? Com aquelas circunstâncias financeiras. E eu falei, Senhor, eu não quero viver assim, eu quero ter paz, eu quero confiar no Senhor, que o Senhor está cuidando de mim. Porque a gente não percebe
claro, não quero deixar ninguém constrangido, né? Mas às vezes a nossa ansiedade excessiva, tem aquelas preocupações normais, nós somos seres humanos, né? Mas quando isso começa a dominar a nossa vida, bater a nossa vida, às vezes adoecer a nossa vida, a gente tem que entender que a gente não está confiando no Senhor como deveria. E também uma coisa, às vezes eu não sei como é que eu vou confiar mais no Senhor, né? Como é que eu vou confiar mais no Senhor? Às vezes tem que se abrir para Ele, aquilo que eu falei, Senhor, eu creio que eu não confio no Senhor como eu deveria, eu quero confiar mais. Eu quero ter a paz de que o Senhor está cuidando de mim. E eu penso que de uns 5, 6 anos, um pouquinho mais para cá, eu posso dizer assim que um processo de Deus nesse chamado assim, para confiar nele, que ele está cuidando. E vi muita mudança nas coisas, Deus realizando muito mais do que eu imaginava, ele cuidando. Então eu penso que esse grau de confiança, esse nível de confiança que a gente precisa adquirir, esse nível maior, ele é algo essencial na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Porque vai ser confiando nele que a gente vai poder voar mais alto. Pegando aqui a ilustração do pai e do filho. Chega um momento que ele confia, não filho, voa um pouquinho mais alto, né? Pode que eu confio. Ou então vai mais, não, pode ir mais longe, eu estou tranquilo. O seu grau de confiança em Deus também permite você realizar mais, porque você entende que Ele está cuidando, que ele está ali. Não significa um abuso, não significa tentar ao Senhor, né, como a gente viu, mas significa entender que o cuidado dele não é uma teoria, não é uma ideia que está na minha cabeça. É um fato, Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor de todas as circunstâncias. E o fato de você estar vivo, o fato de você às vezes realizar coisas que você nem imaginaria, é uma prova de que vale a pena confiar no Senhor, né? Pastor, e confiar plenamente no Senhor é cultivarmos um sentimento de que, bom, eu confiando no Senhor, tudo vai dar certo na minha vida, aos meus olhos, afinal de contas eu estou confiando no Senhor, então eu confio de que todas as coisas elas serão positivas aos meus olhos. E eu não vou ter problemas e necessidades, circunstâncias negativas. É esse tipo de confiança que nós devemos nutrir no nosso coração? A ausência de problemas? Eu já acho que é o contrário. Confiança plena no Senhor, já acho que dê certo ou dê errado, eu sou do Senhor, né? Com o apóstolo Paulo, né? Estou certo que tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja Amém. Pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa frase do apóstolo Paulo, você já percebe que a confiança que ele tinha no Senhor não é que tudo vai dar certo. A confiança que ele tinha no Senhor era, aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor, a minha vida pertence a Ele, né? Então acho que essa é a confiança, porque talvez o contrário é assim, se der alguma coisa errada, eu já me apavoro. O barco balançou, eu já me apavoro. A gente pega assim acho que talvez seja uma passagem da vida de Jesus dos discípulos mais pregada, né? Que é a travessia lá do mar, né? Da tempestade. O que é aquilo ali? Jesus chamou eles para atravessar. E quando vem a tempestade, eles ficam desesperados. A frase que eles fazem, Senhor, nós vamos morrer, você não está preocupado? Nós vamos morrer? E Jesus repreende o mar e depois repreende a eles, né? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm confiança em mim? Né? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm confiança em mim? Então o que a gente percebe ali? O que ele quer dizer, eu estou com vocês. Por que vocês estão nessa preocupação? Então a confiança no Senhor, é óbvio que muita coisa vai dar certo, as coisas caminharão dentro da bênção dele, da mão dele, porque você está deixando nas mãos dele. E quando algo não der certo, quando algo eu não souber explicar até o que está acontecendo, ainda assim eu vou confiar no Senhor. E aí onde a gente pensa que das grandes lições que o Senhor vai procurar trazer na nossa vida, de fato é essa. Ele quer que certas circunstâncias venham para provar a nossa fé. É como se fosse a gente pensar um exercício da fé, né? Então nós vamos atravessar o mar, não vou falar nada para eles não, né? Eu chamei para o outro lado, não vou falar nada, mas vai vir uma tempestade aí que eu quero ver, né? E veio. E ali foi uma oportunidade para eles conhecerem quem ele era.
E aí, quantas tempestades que nós já atravessamos, né, para chegar até aqui, nós passamos por coisas difíceis e nós as atravessamos, e essas coisas nos levam hoje a olhar e falar assim, não, o Senhor me ajudou ali, me ajudou ali, me ajudou ali, e vai me ajudar em outras circunstâncias. A gente até pode pegar aqui o exemplo que você fala no começo, o exemplo do Davi. Porque que o Davi, ele fala, né? Ele fala lá para o Saul, eu lutei contra um leão e venci o leão. Eu lutei contra o urso e venci o urso. Só que aí é aquela da autoconfiança e da confiança em Deus. E aí, só que ele fala assim, o Deus que me livrou do leão e do urso vai me dar vitória contra esse filisteu. Você vê assim que o caminho desses homens era um caminho que, apesar do que eles realizam, eles entendem que é o Senhor. Então, essa é a diferença do homem moderno. Assim, o homem moderno, ele busca o autoaperfeiçoamento, a autorrealização, o auto-tudo, a auto-vida, como se ele tivesse poder de viver para sempre. E ele não tem, né? Outro que eu também tenho que citar eu estou inclusive com uma série de mensagens do José, né? E eu fico muito encantado com o José, porque o José, quando sai da cadeia, que o faraó diz para ele assim, ouvi dizer que você interpreta sonhos. Ele responde, não, mas Deus dará entendimento do sonho para faraó. Então você vê assim, esse deslocamento sair da autoconfiança e confiar no Senhor. Então essa tem que ser a nossa caminhada. Cada vez mais a gente ter essa segurança de que é Ele que faz e de que meu coração tem que estar pronto para Ele realizar, né? Porque também não é uma confiança irresponsável no sentido de, então se é para confiar, vou cruzar os meus braços e vou ficar esperando. Mas é saber que mesmo os passos que devemos dar, né, aquilo que cabe como responsabilidade nossa, mesmo assim tudo provém do Senhor. Tudo provém do Senhor. É o cavalo que se prepara para a batalha, mas que ele está ciente de que depende completamente do Senhor para ter uma vitória real e duradoura, né? E sobre esse exemplo dessa confiança, né, que independente do resultado final, se tudo vai sair bem ou não, um texto também que me inspira bastante, pastor, é o da fornalha, Ananias, Misael e Azarias, né? Quando surgiu lá o decreto, ele falou assim, olha, fique sabendo que nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha, né? Mas se não, fica sabendo, rei, nós não vamos. Ou seja, não é algo que coloca Deus na parede, Senhor, eu estou confiando no Senhor, então o Senhor vai ter que... Né? Foi algo assim, olha, se a gente vier à morte, a gente vai morrer, tudo bem, nós estaremos com o Senhor, mas independente do que seja, quer na vida, quer na morte, né? Pegando também o exemplo de Paulo, né? Mas me inspira muito essa ideia dessa confiança no Senhor mesmo, porque também o Senhor, ele é até rei e Senhor sobre a própria morte, né? A morte não é o fim, né? A nossa confiança transcende essa vida. Aí você pode dizer que você confia no Senhor, né? Amém. Depois transcende essa vida. Então aqui é só um pedaço, né, o nosso relacionamento com o Senhor. Ele é um relacionamento eterno, ele não é um relacionamento para aqui. Então ele transcende aqui. Se ele terminar aqui, ele continua depois. Então acho que aí talvez é o grande desafio. Mas a gente não pode esquecer da grande oração de Abacuque, né, que eu acho que também. E uma coisa assim também, pastor, que eu percebo, acho que eu sou assim, eu gosto muito de louvores, mesmo que eu não cante, mas eu gosto muito de louvores. E eu acho que até a própria igreja ela amadureceu em algumas coisas. E é esse hino que nos últimos tempos tornou bem comum, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então acho que é cada vez mais essa confiança de que se a porta abrir, se ela fechar, se for curado, se não for, que a nossa confiança, tudo está nas mãos dele, né? Tudo está na mão dele, seja qual for a circunstância. E essa coisa, se der alguma coisinha errada é porque eu estou sozinho, se der alguma coisinha que não deu, que eu não compreendo é porque eu estou abandonado. Isso não demonstra confiança. Confiança é como eles na fogueira mesmo. Se Deus quer nos livrar, vai nos livrar. Se não livrar, eu vou continuar confiando só nele, né? Não vou confiar mais em ninguém. Então essa é a verdadeira confiança no Senhor, né? Muito bem, nós já estamos chegando no final da nossa live, e uma pena, porque nós temos conteúdo aqui, eu ficaria aqui horas e horas, pastor, conversando e podendo ouvi-lo. Rápido, né? Mas eu
vou fazer aqui a última pergunta, que justamente é o tema da nossa live para fecharmos. Pastor Aguinaldo, vale a pena confiar em Deus? Não vale a pena não confiar, né? Deixar de confiar nele Se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? Né? Quem que é a solidez da sua vida? Não existe nada, mas nada que garanta a solidez para a vida de uma pessoa aqui. Nada. Pode ter mil coisas boas. Assim, a gente hoje, vamos falar, a gente vive na geração saúde, né? Tem uma série de coisas para você ter saúde, para você ter qualidade de vida, que são coisas boas, mas isso não dura muito, né? Você pode ter recursos financeiros, que eu vou dizer, é bom você ter recursos financeiros para fazer as coisas, mas isso não vai garantir tudo para a sua vida, né? Então, em quem que você vai confiar? Então, o único que resta confiar é nele. Então, eu diria assim, né, que vale a pena, né? Tem aquele hino que vai valer a pena. E com certeza, pode ser que aqui nem tudo fique muito claro, mas como diz lá Malaquias 3,18, e outra vez se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que confia nele e o que não confia. Então a eternidade vai mostrar que vale a pena confiar no Senhor. E pastor Aguinaldo, para aqueles que querem acompanhar melhor o seu trabalho e conhecer mais a respeito do que o irmão produz, conteúdos e livros e tudo, onde que os nossos irmãos podem encontrá-lo? Pode aí divulgar aí os seus trabalhos, fique à vontade. Então vamos lá. Nas redes sociais, né, meu nome é Eginaldo Hélio, não é um nome muito fácil, né? É E-G-U-I, eu tenho que falar, não erro, não tem jeito, para errar meu nome é facinho. É um Aguinaldo com E, mas as pessoas erram, que não é com G mudo, né? Ok. Então é Eginaldo Hélio com H, você pode achar no Instagram, pode achar no Facebook, né? Eu tenho um site, que é missãoatenas.com.br, e tem um blog chamado Devocionais de Esperança, né? devocionaisesperança.com.br, e tem um canal chamado Missão Atenas. Para quem não sabe, Missão Atenas é um projeto apologético que procura ensinar o evangelismo a pessoas que pensam, creem de uma maneira diferente. Ele está baseado ali em Atos 17, quando o apóstolo Paulo vai até Atenas e ele tem que levar a palavra para pessoas com uma cosmovisão completamente diferente. Então, meu canal Missão Atenas, no YouTube, você lá vai encontrar os vários vídeos, inclusive sobre Israel, bastante coisa sobre Israel lá, sobre escatologia de maneira geral, para casais, também sobre dons e ministérios e também bastante coisa de apologética, né? E devocionais também. Então o canal tem uma variedade muito rica, muita coisa que a gente lida, né? Então convido você a me visitar, me acrescentar no Facebook, no Instagram, e a gente está um pouquinho mais junto aí. Espero estar um pouquinho mais junto de vocês também aí. Sem dúvida. Pastor, mais uma vez nós queremos agradecer por aceitar o nosso convite. O pastor Aguinaldo já esteve gravando, né, um programa ao vivo na Rádio Vida, veio para cá já para participar da nossa live, depois já tem que voltar para Araçariguama porque tem compromisso. Não, ainda é aqui, não, ainda é na Rádio Vida. É na Rádio Vida. Hoje à noite ainda na Rádio Vida ao vivo. Já quer anunciar já também, pastor? Isso, hoje às 20 horas, chama-se Imersão Trilha 7. O tema, a imersão é uma série de várias palestras sobre um tema, e o tema que eu vou falar hoje é por que confiar nas Escrituras, né? Começo com isso, depois vai uma série de temas sobre cosmovisão cristã, sobre nossa fé diante de várias crenças. Então você querendo acompanhar, entra lá trilha7.com.br e se inscreve lá e você vai poder nos acompanhar hoje. Então, e só depois então que retorna. Só depois que retorna para Araçariguama. Nós queremos também agradecer a presença da irmã Lídia, que é a esposa do pastor Aguinaldo, sempre presente também, né? Lado a lado com o pastor. Muito obrigado, meus queridos irmãos. E essa não é a última não, nós teremos outras aí. Primeira de outras lives aí que nós realizaremos. Um grande abraço a todos, nós queremos agradecer a você que ficou até o final dessa live nos acompanhando aqui e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Um grande abraço, até a próxima.